Olá pessoal, essa aula é uma continuidade daquela aula anterior em que nós pegamos essa planta aqui, tá, e fizemos um cálculo da previsão de carga para aquele ambiente, ou seja, utilizando definições da NBR 5410, nós calculamos quanto de carga nós esperamos que cada ambiente vai utilizar, ou seja, qual vai ser a potência de iluminação de um ambiente, qual vai ser a potência de tomada de uso geral, qual vai ser a potência esperada de uso, né? Não é capacidade não, é potência esperada de uso, de tomada de uso geral daquele ambiente, tomada de uso específico. Deixa eu até escrever ele aqui, que cortou quando coloquei a imagem. Então, e o próximo passo vai ser pegar essas informações e transformar numa divisão de circuito. Tá? Então, nós agora vamos aplicar a norma referente à divisão de circuito, baseado na 5410 mais uma vez. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? É importante lembrar que não existe uma solução apenas para essa aplicação. Por quê? Porque vai depender muito das decisões do projetista. Vocês vão ver que nossa limitação aqui está seguir algumas restrições que a norma definiu. Se a gente está seguindo isso, tem uma série de maneiras de fazer a divisão de circuito. Lembrando que a divisão de circuito nada mais é do que definir que componentes do projeto vão estar conectados em diferentes disjuntores. Tá? Então, quando a gente fala circuito 1, uma maneira boa de lembrar, pensar o que você está fazendo é imaginar o que a gente está conectando àquele disjuntor. O que aquele disjuntor vai conseguir ligar e desligar. Tá? Vai estar tudo em paralelo àquele disjuntor. Ao disjuntor de proteção. Tá? Então, quais são as regras que a norma nos diz que nós temos que seguir? Tá? Então, a primeira delas é que os circuitos devem ser individualizados pela função do equipamento. Só que lembrando que em caso residencial, essa regra aqui, a gente consegue colocar uma restrição, que é, nós podemos misturar luz e tomada, tá? Desde que eu não tenha um circuito que tenha todos os pontos de iluminação e eu invente de colocar uma tomada ali, não. Tá? Ali. Não, se eu colocar tudo de iluminação, só pode ter iluminação. Mesma coisa no caso de tomada. Se eu resolver colocar todas as tomadas no mesmo circuito, só posso ter tomada, não posso colocar iluminação. Mas se, por exemplo, eu resolver fazer, sei lá, luz e tomada da sala no mesmo circuito, aí eu posso, desde que em outro circuito eu tenha luz e tomada ou outros pontos de luz. Tá? Então, para casa residencial eu posso misturar luz e tomada, desde que eu não tenha nesse circuito todos os pontos de luz ou todos os pontos de tomada. Tá? E esse circuito também não pode passar de 16 amperes, ou seja, eu não posso puxar mais do que 16 amperes nesse circuito misto. Tá? Segundo ponto é que eu tenho que ter circuitos exclusivos para as TUI, ou seja, eu não posso misturar tomada de uso exclusivo em um circuito com outras coisas, ou seja, eu vou ter que ter circuito exclusivo para cada TUI. E cozinha, copa cozinha, área de serviço similares, tá? Área de serviços similares, tem que estar no circuito exclusivo deles para tomada. Tá? Nesse caso, só a tomada. A iluminação pode estar junto com a iluminação de outro ambiente. Mas as tomadas das cozinhas, copas e cozinhas, área de serviço, tem que estar no circuito exclusivo. E eu tenho que lembrar sempre de tentar equilibrar a carga entre as fases. Ou seja, se eu coloquei 1000 VA em uma fase, na outra fase eu vou ter que tentar colocar algo próximo de 1000 e na terceira fase também algo próximo de 1000. Não precisa ser exato porque é muito difícil chegar a isso. Mas tentar fazer uma distribuição igualitária entre as fases. Tá? Então vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso aqui nesse ambiente? Tem diversas maneiras de fazer isso aqui. Por exemplo, eu posso decidir de cara que eu vou colocar toda a minha carga de iluminação no mesmo circuito. Ou seja, eu vou ter um disjuntor que vai desligar toda a iluminação da casa. Se eu desligar aquele disjuntor, toda a iluminação cai. Se eu fosse fazer isso, como é que ficaria? Tá? Só preparar aqui. Se eu fosse fazer isso, eu colocaria aqui, por exemplo, circuito. Né? Seria meu circuito 1. Deixa eu colocar a letra um pouquinho maior. Seria meu circuito 1. Descrição, coloquei iluminação casa. Só iluminação. Ou seja, esse ponto de descrição aqui serve para eu falar o que é.
O leitor, quando for ler essa tabela, ele vai entender o que está acontecendo. E aqui eu colocaria a potência total de iluminação. Por quê? Porque eu decidi que nesse circuito, nesse disjuntor, eu teria toda a potência de iluminação instalada. Tá? Então eu teria que colocar o quê? 300 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 aqui. Que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 900 volt-ampere. Tá? Então simplesmente somei toda a potência de iluminação dessa casa, prevista para essa casa. Não teria TUG, porque eu decidi colocar toda a iluminação nesse ambiente, nem TUI. Interessante observar que, se eu resolvesse colocar, por exemplo, toda a potência de iluminação e a tomada, por exemplo, da sala, eu não poderia, porque pela norma, eu não posso, se eu coloquei toda a iluminação no circuito, eu não posso misturar tomada naquele circuito. Tá? Isso é a ideia. Aí o circuito 2 poderia ser, por exemplo, tomada menos cozinha. Por quê? Porque, por norma, o circuito de tomada da cozinha teria que estar num circuito exclusivo. Eu não posso misturar tomada de cozinha no mesmo circuito que outras coisas. Então, como é que eu colocaria aqui? Eu teria que dar uma olhada na potência total de tomada, tá? E excluir a da cozinha. Então, nesse caso, seria, no caso aqui, total, né? A total instalada, não a unitária. Então, seria 400, 1000, 1600, 1900, 2000 volt-amperes. Eu não estou incluindo aqui cozinha. Nesse caso aqui não seria iluminação, iria para tomada. Iluminação eu já fiz. Tá? Meu TUI, não posso misturar TUI com nenhuma outra coisa. Tá? Então, eu não vou incluir aqui chuveiro. O chuveiro é um TUI, tem que estar no circuito exclusivo, tem que estar no disjuntor só para ele. Tá? Mesma coisa para o freezer. Então, nada. Eu ainda não estou preenchendo as fases, porque eu vou deixar isso para depois, para facilitar na hora de eu tentar fazer o equilíbrio. Então, 3. Eu poderia colocar, por exemplo, agora sim, tomada de cozinha. Cozinha. Tá? E qual seria a minha potência total de tomada de cozinha? 1800 volt-amperes. Eu pego a total. Né? Por que eu estou fazendo isso? Para que vai servir essa tabela? Ela serve primeiro para definir como é que eu vou fazer a instalação dos disjuntores. Né? Quando a gente for fazer o projeto, a gente vai olhar nesse quadro aqui e pensar, olha, no circuito 1 está toda a iluminação, então eu tenho que levar o circuito 1 para toda a residência. Tem que passar o fio que está saindo ali do disjuntor 1 por eletrodutos, né, por eletrodutos que vão para a casa inteira. Mesma coisa 2, etc. Tá? Além disso, isso vai me permitir, essa potência total que a gente está calculando aqui, vai me permitir dimensionar o tamanho do condutor que cada circuito vai ter, ou seja, qual a bitola do fio saindo do disjuntor 1. Vai ser um fio de 2,5, vai ser um fio de 4. Quem vai definir isso é essa potência total instalada no circuito. Então essa tabela é muito usada, é importantíssima. Tá? Então retomando, fiz a instalação da tomada de cozinha, estou seguindo a norma, não estou? Não estou misturando TUI com mais nada, não estou misturando tomada de cozinha com mais nada. Eu posso misturar luz e tomada, desde que eu não tenha todas as luzes depois em vez de colocar tomada, ou todas as tomadas em vez de colocar luz. Tá? E essa ponto 4 eu vou fazer mais para frente. Então, beleza. Então, quem que está faltando aqui? Já coloquei todas as iluminações, agora todas as tomadas. Falta definir circuitos, disjuntores para os tomadas de uso específico. Então, no meu disjuntor 4, no meu circuito 4, eu vou ter o chuveiro, e eu vou colocar aqui a potência do chuveiro, 6.000 volt-ampere. Tá? E 5 vai ser meu freezer. Vai ser 600 volt-ampere. Tá vendo que isso tudo é baseado naquele cálculo de previsão de carga que a gente fez anteriormente. Isso não quer dizer que o usuário não vai usar mais do que isso, por exemplo, na tomada em um dado momento. Não é isso. Em um dado momento ele pode estar usando mais carga. Só que isso aqui é uma previsão. Quanto eu acho que ele vai usar normalmente. Tá? Beleza. Então fechei eu consegui colocar todas as cargas no circuito aqui. Finalizei minha tabela de divisão do circuito. O próximo passo
tá? Seria distribuir isso entre fases. Para quê? Para tentar equilibrar as cargas. Olha o problema que surge. O chuveiro ele tende a ter uma carga muito grande. Como essa casa é pequena, vai ser muito difícil equilibrar o chuveiro com qualquer outra coisa. Então, a única solução é colocar o chuveiro numa fase exclusiva, deixa ele ali. Tá? Então, estou falando que na fase 3 eu vou estar conectando o chuveiro. E aí tentar equilibrar ao máximo as outras duas. Tá? Então, a solução que a gente tem aqui seria colocar, por exemplo, 900 na fase 1. O 2000 na fase 2. O 1800 na fase 1. E o 600 na fase 2. Tentando fazer um equilíbrio pelo menos entre essas duas fases. Essa aqui vai estar desequilibrada. Tá? Infelizmente aqui não tem jeito. A verdade é que, como essa carga dessa casa é pequena, a gente provavelmente já está trabalhando com uma fase só. Essa é uma casa monofásica. Mas para mostrar como é feito com 3 fases, eu coloquei desse jeito aqui. Tá? Agora lembrando, isso é só um exemplo de resolução. Tá? Se a gente retomar lá a imagem da residência, isso não vai ser muito prático. Por quê? Eu vou ter que passar esse circuito 1 aqui pela casa inteira. E se eu tiver que fazer uma manutenção, por exemplo, no salão, eu perco a iluminação na casa inteira. Então pode ser que o cliente não fique muito satisfeito com isso. Mesma coisa para a tomada. Quando eu for fazer a distribuição de circuito, eu vou ter que pegar aquele circuito e passar a fiação pela casa inteirinha. Tá? Pode não ser prático. Então, uma outra opção é tentar fazer essa divisão pensando um pouquinho na proximidade dos ambientes. Então, como eu disse, esse sistema ele tem várias soluções. Desde que eu siga a norma, né, o que está aqui, eu posso fazer de várias maneiras. Então, vou fazer de maneira distinta. Tá? Então, vou fazer meu circuito 1, a minha iluminação e tomada da minha sala, do meu banheiro. Então, sala e banheiro, eu vou colocar iluminação e tomada juntos. Eu vou ter um disjuntor que vai controlar tanto a sala quanto o banheiro. Tá? E a fiação saindo desse disjuntor vai alimentar tanto a sala quanto o banheiro, a tomada e iluminação. Então, aqui eu vou colocar iluminação mais tomada, sala e banheiro. Tá? Então, agora é uma maneira diferente de resolver o mesmo problema. E agora, carga de iluminação. Eu vou ter que olhar qual que é a carga de iluminação da sala, 300, e a do banheiro, 100. Então, minha carga de iluminação vai ser 400. 300 mais 100. 400 volt-ampere. Tá? Eu estou colocando tomada. Posso misturar? Posso, porque eu não estou tendo um circuito com todas as lâmpadas, né, da residência. Agora eu estou misturando. Então, posso colocar a tomada de uso geral. Então, tomada de uso geral da sala 300, tomada de uso geral da sala 400, está aqui, né? 400 e do banheiro 600, tá? Então, minha tomada de uso geral, minha potência total instalada vai ser 1000 volt-ampere. Posso colocar o TUI aqui no chuveiro? Não posso, né? Eu não posso misturar o TUI com mais ninguém. Então, o TUI tem que estar no disjuntor exclusivo, no circuito exclusivo. Então, esse é meu circuito 1. Já para facilitar, no circuito 2, eu vou colocar o chuveiro, para não esquecer dele. Então, chuveiro. Eu já coloquei a iluminação daquele ambiente. Não posso misturar e vou colocar os 6.000 volt-amperes do chuveiro aqui. Tá? Circuito 3. Bem, eu já consegui iluminar todos esses ambientes aqui. Eu esqueci de colocar o hall, né? Poderia ter colocado o hall, mas como eu deixei de fora o corredor, como deixei de fora, eu vou juntar com outro ambiente. Então, minha próxima distribuição vai ser, bem, eu vou colocar os quartos todos juntos, tá? E como eu esqueci o hall, só para não ter que fazer de novo, eu vou incluir o hall também. Então, eu vou conseguir ligar e desligar a tomada e iluminação de todos os quartos e do hall, tá? Então, iluminação e tomada. Não, vou fazer diferente, só dos quartos.
Vou falar porque eu vou colocar o hall junto com a cozinha. Tá? Então agora, no disjuntor, eu consigo desligar a iluminação e tomada de todos os quartos. Tá? Isso é uma outra opção de fazer a divisão de circuito. Então tem um disjuntor que desliga a luz, a energia, né, total desses 3 quartos aqui. Então vamos lá. Qual que é a potência total de iluminação? Então eu tenho que olhar aqui a informação. Quarto 1, quarto 2, quarto 3 tem iluminações com potências iguais de 100. Então é 300 voltamperes. Qual que é a carga de tomada dos quartos? Tá? Mesma coisa, quarto 1, quarto 2, quarto 3, cada um tem potência de 300 voltamperes de tomada de uso geral. Tá? Isso vai me dar um total de 900 voltamperes. Não tenho tomada exclusiva nos quartos, e se tivesse, ia ter que estar num disjuntor diferente. Não poderia misturar aqui. Tá? 4. Eu vou colocar agora a iluminação em tomada do hall, do meu corredor, e a iluminação da cozinha. Por que eu não vou colocar a iluminação em tomada da cozinha? Porque tomada de cozinha tem que estar num disjuntor próprio, num circuito exclusivo. Isso é a norma que está mandando. Tá? Então, aqui eu vou colocar iluminação mais tomada hall, né, corredor, mais iluminação cozinha. Tá? Então vou colocar uma letra um pouquinho menorzinha aqui para caber. Então aqui eu tenho iluminação mais tomada do corredor, mais iluminação da cozinha. Agora vamos lá. Corredor, iluminação 100 voltamperes. Iluminação da cozinha 100 voltamperes. Então vai me dar um total de iluminação de 200 voltamperes. Tomada de uso geral do corredor 100 voltamperes. Cozinha 1800. Posso misturar? Não posso. Aqui é onde o pessoal erra. Mistura, coloca no mesmo circuito tomada da cozinha com qualquer outra coisa. Não pode, tá? Então aqui vai ser só 100 voltamperes. A cozinha tem tomada de exclusivo, mas tomada de exclusivo tem que ter um circuito próprio. Tá? Uma coisa assim que eu costumo evitar é criar circuitos com potências muito baixinhas. Tá vendo? Que a potência total desse circuito é 300 voltampere. Tenta se evitar, mas como essa casa é pequena, também não fica um pouco difícil. Então o que eu tenho aqui? Se eu desligar o disjuntor 4, né, se eu for lá no meu quadro de distribuição e desligar o disjuntor 4, eu estou desligando a luz da cozinha e a luz da tomada do corredor. O 5 eu vou colocar a tomada cozinha. Então já fiz iluminação, potência total 1800 voltampere. Tuia não posso misturar com ninguém. E agora eu coloco os tuis da cozinha, o tui da cozinha no circuito 6, no disjuntor 6. Né? Vou colocar aqui, é o freezer, né? O freezer. E aqui eu vou colocar traço, traço, aqui, traço, tui 600 voltampere. E eu finalizei agora a divisão de circuito, ou seja, eu tenho um disjuntor do qual vai ser um condutor, né, que vai fazer as ligações de cada um desses sistemas aqui. Mais uma vez, agora eu tenho que fazer essa divisão, né, equilibrar a carga por fase, tentando fazer um equilíbrio, tentar todas as fases com a mesma quantidade de carga. Mais uma vez, vai ser difícil, porque esse chuveiro é muito potente e a casa é pequena, a gente não tem mais muita carga de outras coisas. Então aqui meio que tentar fazer tudo isso ficar equilibrado. Tá? Então eu recomendo até, às vezes, você faz uma vez, volta, faz de novo para tentar fazer a melhor distribuição possível. Aqui eu vou colocar 900. Aqui eu vou colocar 900 voltampere, 100 voltampere aqui. Talvez colocar os 600 aqui. Aqui eu vou colocar o 100. E 1800 aqui. Tá?
tentativa de equilibrar. Aqui passou um pouco, está mais pesado. Talvez se eu pudesse jogar... talvez jogar os 600 para cá e 100 para cá eu ficasse mais próximo, né? Mas aqui é questão de pensar um pouquinho. Tá? Mas e, finalmente, a gente tem aqui a distribuição de circuitos. Isso aqui está me dizendo como que eu vou fazer a conexão dentro do quadro de distribuição da residência. Né? Como é que eu vou conectar cada elemento aqui no disjuntor. E esse quadro ele vai ser expandido mais na frente. O que a gente vai precisar fazer aqui mais para frente é definir qual que é a corrente que esse circuito está pedindo e, a partir disso, calcular o condutor que vai estar conectado lá no disjuntor. Mesma coisa para o 2. Então, por exemplo, o chuveiro ele vai pedir um disjuntor grande e um condutor grande também. Por quê? Porque ele vai pedir uma potência de 6.000 VA. Quando eu dividir isso por 220, ele vai me dar uma corrente, que é uma corrente elevada. Então, espero que esse exemplo tenha servido para visualizar como que essas duas tabelas se comunicam e como que se preenchem essas tabelas. Tá? Duas tabelas muito importantes, porque elas são usadas em todo o processo de projeto de instalações.